Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fábio e hoje, na nossa terceira aula, o assunto chama-se funções. A partir de agora, acompanhe com a gente o exercício passo a passo. Então, começando a nossa aula, é importante considerarmos que funções são exatamente fórmulas pré-definidas que executam comandos a partir de argumentos a ser declarados. O que significa isso? Que quando a gente vai fazer uma ação dentro do Excel, nós temos que declarar, além do comando executado, parâmetros para que o Excel consiga identificar os dados que serão processados. Quando a gente declara que quer fazer uma soma dentro de um intervalo, nós temos que dizer onde é a célula inicial e onde é a célula final. Nós temos esse exemplo aqui da função soma, em que declaramos o nome da função, abre-se parêntese, colocamos a célula inicial do intervalo, no caso E6, obedecendo o exercício da aula anterior, e esse somatório ele finaliza na célula E11. Este intervalo entre E6 e E11 caracteriza o somatório a ser executado. A função soma, ela vai substituir o procedimento que nós fizemos da adição no exercício passado, em que nós utilizamos a adição de células independentes para se chegar a um resultado final. Com a utilização da função soma, nós indicamos ao Excel qual será o comando a ser executado e em qual intervalo ele deve processar os dados. A partir de agora, a ação recomendada para este tipo de exercício vai ser com a utilização de função e não mais com a utilização de fórmulas. Ok? Fórmulas, elas são equações em que a gente tem uma liberdade para desenvolver. As funções não. A partir do momento em que nós temos um comando, uma fórmula pré-definida, este comando ele vai ser executado a partir de parâmetros que também são pré-definidos: célula inicial e célula final. Vamos ver agora os tipos de funções. Nós temos a função condicional, pesquisa e referência, data e hora, matemática, que pode ser subdividida em financeira, de estatísticas, contagem, conversão e também a função de texto, tá? Essas funções listadas na primeira coluna são funções básicas, tá? Que usa-se mais no dia a dia profissional do Excel, na área administrativa. Já as funções da segunda coluna, elas são já funções de caráter específico, tá bom? Já são elementos de um Excel avançado, de um Excel dentro de áreas mais específicas, tá bom? Totalizando, o Excel ele contempla mais de 450 funções. São muitas funções, tá? Em que a gente vai observar nessa aula de introdução as principais, ok? Então vamos lá, pessoal, explicar o assunto funções a partir de um exercício prático, tá bom? Então essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês, trata-se de uma tabela com motoristas de trânsito que foram penalizados com multas, tá, no trânsito. Então nós temos aqui na coluna A nomes dos motoristas, tá, que levaram as multas. Esses nomes aqui são nomes em homenagem a alunos que eu já tive, tá bom?
Bom, ótimos alunos. Na coluna B nós temos a categoria das habilitações, tá? Então nós temos categoria A, motoristas aptos a dirigir motos, e categoria B, motoristas aptos a dirigir carros, automóveis, tá? Data de nascimento, coluna C. Na coluna D nós temos a idade do motorista, que será calculado a partir de fórmula, tá? A gente vai ver isso direitinho, fórmula e função. Super interessante essa coluna de idade. Nós temos também a coluna estado, que já está preenchida, que são os estados onde foi registrado a habilitação. Nós temos na coluna F o valor de cada multa. Na coluna G nós iremos utilizar fórmula para poder calcular o desconto de cada multa que o motorista ele terá para poder pagar. E aqui na coluna H nós teremos o valor que o motorista irá pagar com o desconto, ok? Então esse é o contexto que nós que nós temos nessa tabela, que nós iremos trabalhar na aula de hoje. Então vamos lá, vamos começar a fazer o preenchimento das células, tá? Antes de preencher a coluna D da idade, nós precisamos mostrar para o sistema qual é a data atual, tá? Só que, para a gente digitar aqui a data de hoje, eu aconselho vocês não digitarem, por exemplo, 26/02/2021. Esse seria o modo de quem não faz curso, tá? Então não é o caso de vocês, por favor, tá? Nós vamos utilizar uma função que vai otimizar esse processo, tá? Então a função que vai declarar a data do sistema de hoje vai ser igual hoje, abre e fecha parêntese. Observe que aqui na célula K2 já está preenchido o que nós digitamos na barra de fórmulas, tá bom? Então, igual, repetindo, igual, hoje, abre e fecha parêntese. Essa é a função. Vamos dar um OK. Automaticamente aqui na célula K2 aparece a data que está aqui no sistema, tá bom? Então ele captura a data do sistema. Amanhã aparecerá automaticamente 27. No outro dia, 28 e assim sucessivamente, tá bom? Então ele vai obedecendo a data que está no computador, tá bom? Por favor, utilizem esta função para poder determinar a data atual. Muito bem. Então vamos agora para o preenchimento da coluna D, que é a coluna de idade, tá? Então vamos selecionar aqui a célula D2, tá? Lembrando que vai ser calculado o motorista Let's Go, tá? A data de nascimento dele e a data atual, que é a data de hoje. Então como que nós vamos fazer isso? Selecionada a D2, a gente vem aqui na barra de fórmulas, coloca igual a data atual, a gente clica no K2, menos a data de nascimento, ok? E vamos dar um Enter. Olha só o que acontece aqui. Uau! Vai aparecer 18.560 e um monte de casas decimais. Primeiro passo, tá? O que seria esse 18.560? Seria o número de dias em que o Let's Go viveu. Dias, a gente não quer saber dias, a gente quer saber anos, tá bom? Então, a gente vem aqui na barra de fórmulas, entre parênteses, colocamos um parênteses para poder dar prioridade a essa fórmula, né? No caso da subtração, dividido por 365, que é o número de dias em um ano. E vamos dar um Enter. Pronto. Chegamos ao resultado 50,849315, tá? Então, ou seja, o Let's Go ele tem 50 anos, 84, quase 51. Então, como que a gente faz para poder mostrar apenas o número inteiro? Vamos lá.
Nesse grupo aqui, o grupo número, nós temos dois botõezinhos aqui do lado, que são os botões das casas decimais. Então, esse último botão é diminuir casas decimais. Então, a gente vem, ó, diminui, até chegar nos números inteiros. Opa! Observe uma coisinha, ó, aqui do lado aumenta. 50,8, ele aproximou para 51, só que aqui é uma informação que não é verdadeira, ele não tem 51 anos, ele tem, na verdade, 50, não chegou a 51. Então, não é interessante que o Excel ele aproxime a idade, tá bom? Então, o que nós podemos fazer para resolver esse problema, tá? Muito bem. Vamos deixar aqui com 50,8, pode deixar aqui com uma casa decimal só, tá bom? Deixa com uma casa decimal e aí a gente vai introduzir aqui na fórmula uma função que vai desconsiderar essa casa decimal, ou pelo menos esse valor da casa decimal. Então, olha só, temos aqui o 50,8 e nós vamos colocar lá na barra de fórmulas as letrinhas INT, que seria a função int, de inteiro, tá? E lembra que eu falei para vocês que a função ela vem com igual, o nome, abre parêntese, e dentro do parêntese entra os argumentos. Então, int, abre parêntese, coloca dentro do parêntese o argumento, que no caso seria a fórmula que já existe, e depois a gente fecha parêntese, tá bom? Então, ele vai aplicar a função int dentro da fórmula que já existe. E vamos dar um Enter. Pronto. Ele desconsiderou o valor 8, porém deixou a casa decimal lá ainda, a primeira casa decimal. O que a gente faz? Seleciona a célula e diminui as casas decimais. Pronto. Agora sim. Agora nós temos o cálculo correto da idade do Let's Go. Ele tem 50 anos, tá bom? Por quê? Porque com a função int, nós consideramos apenas o valor inteiro daquele resultado original, que era 50,8 e alguma coisa, tá bom? Então é assim que faz para a gente chegar a números inteiros dentro de uma célula. Muito bem, então vamos agora fazer o preenchimento dos demais motoristas. Eu gostaria que ficasse bem claro isso para vocês, que para trabalhar com números inteiros, a gente precisa colocar a função int, tá? Entre parênteses a fórmula do resultado para se chegar à idade, tá bom? Isso tudo a gente já explicou detalhadamente. E na primeira aula eu expliquei para vocês que aqui no canto inferior direito nós temos uma cruzinha preta, que essa cruzinha preta ela é a cópia de um conteúdo para outro, né? Uma cópia é um preenchimento automático, né? Então, se eu arrastar essa cruzinha preta até o último motorista, o que vai acontecer? Ele vai preencher automaticamente a idade, tá? Seria isso. Não vai ser, porque antes nós vamos ter que tratar o conteúdo da célula, porque há um pequeno erro, tá bom? O que seria esse erro? Primeiro a gente precisa entender como que é o funcionamento do preenchimento automático. Quando eu inseri a fórmula K2 menos C2, significa que eu peguei a data atual menos a data de nascimento. Para preencher aqui a idade do JK, ele pegaria o quê? Ele pegaria K2 menos C3. Então, a partir do momento em que eu arrasto aqui para baixo, ele considera que a fórmula desceu uma linha. Então, se desceu uma linha, ele acha que eu quero pegar o K3. Eu não quero pegar o K3, porque o K3 está vazio. Eu quero continuar com o K2. A única célula que vai para a linha 3 é a linha C3 e não a linha K3, tá?
Então, nesse caso aqui, antes da gente puxar o preenchimento automático, nós precisamos fazer um tratamento dentro desta fórmula. E o tratamento é o seguinte: identificarmos dentro da fórmula a célula que possui uma referência absoluta e relativa. Então, ou seja, nós vamos travar a célula, indicando que este nome de célula é um nome fixo. Mesmo ao puxar a setinha para baixo, a cruzinha para baixo, essa célula ela permanecerá K2 e não será variável. Ela não vai obedecer a sequência ao puxar. Ela sempre vai ser K2. K2 menos C3, K2 menos C4, K2 menos C5. O K2 vai permanecer o mesmo. Então, eu clico aqui dentro do K2, aqui dentro da digitação K2, venho aqui no nosso teclado e vou apertar a tecla F4. F4. O que vai acontecer? Vai aparecer um sinalzinho de cifrão antes da letra e um sinalzinho de cifrão antes do número. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês onde que fica o K2, o F4, tá? Um momentinho só. Vou mostrar no teclado. Então, olha só. A tecla que vocês vão achar aí no teclado de vocês para poder travar a célula é essa daqui, ó, F4. Tá bom? Vocês vão clicar pertinho da digitação K2 e vão apertar essa tecla, automaticamente vai aparecer o símbolo de S cifrão antes do K e antes do 2, tá bom? F4. Voltando aqui para nosso preenchimento da função, vamos agora dar um Enter. Pronto. A primeira célula, ela está com a fórmula e a função totalmente correta. Agora a gente pode puxar que o preenchimento vai obedecer corretamente a idade de cada motorista. Por quê? Porque dentro da fórmula ele pegou a célula travada menos a data de nascimento do motorista que pede. Célula travada e a data de nascimento da linha 4. Célula travada, motorista da linha 5. Célula travada, data de nascimento do motorista da linha 6. E assim sucessivamente, tá? Então, por isso que é importante lá na célula original, do preenchimento automático, você manter o bloqueio, tá, da referência absoluta e relativa. Deixou bloqueado, aí sim você arrasta, ele vai fazer corretamente a leitura das idades, tá bom? É um detalhe importante, já é uma explicação que não é tão básica, tá bom? Porque aqui a gente trabalhou com fórmulas, uma fórmula composta, né? Subtração e divisão, trabalhamos com a função e trabalhamos com o bloqueio de células, né, que a gente chama de referência relativa e absoluta. Ok? Vamos agora calcular a coluna G, que é a coluna dos descontos, tá? Então, o que seria essa coluna G? Nós vamos pegar a multa que o motorista levou e vamos aplicar um desconto de 10%. Tá aqui, ó, na célula M2, tá? Então, como que a gente faz a fórmula que vai preencher essa célula G2? Então, vamos lá, seleciona o G2, clica na barra de fórmulas, igual o valor da multa, ok? Vezes 10%. A gente quer saber só o valor do desconto. Então, o valor da multa vezes 10%, que é o valor que já está aqui. E dá um Enter. Pronto. Automaticamente, ele vai aparecer que 10% de 200 é igual a R$20. Posso arrastar?
Posso ou não posso? Não, eu não posso arrastar, porque se eu arrastar, o que vai acontecer? Na próxima linha, ele vai buscar aqui ó, o desconto que está na M3, a porcentagem que está na M3, e não tem nada na M3, não tem nada. Então, essa célula também é uma célula que precisa ser travada, ok? Então, vamos apagar isso aqui, vamos voltar para a célula original, vamos lá no M2, vamos clicar no M2 e vamos apertar o F4, aquela tecla lá em cima, F4. O que acontece? Vai travar essa célula para que todas as outras fórmulas peguem esta informação. Pegue esta que está na M2. Vamos dar um Enter. Permanece os R$20, porém com a célula travada. Agora a gente pode arrastar. Arrasta até o último motorista. Automaticamente ele preenche. Tá bom? Então, mais um exemplo de referência absoluta e relativa, em que a gente trava a célula para poder fazer o preenchimento automático, ok? Agora o preenchimento é da coluna H, que é o total a pagar. Simples também, tá? Vai ser uma fórmula com subtração. Vamos lá na barra de fórmulas, igual o valor da multa, o valor original, menos o valor do desconto, tá bom? E vamos dar um Enter. Pronto, 200 menos 20, 180. Posso arrastar do jeito que está aqui? Pode, agora pode, sem precisar travar. Por quê? Porque a próxima linha vai ser F3 menos G3, F4 menos G4, F5 menos G5. Então, ou seja, vai variar as duas colunas. Então, se vai variar, eu não preciso travar nada aqui. Eu posso vir aqui em cima e arrastar até o último motorista. Ok? Simples, objetivo e rápido. Tá bom? Façam isso aí no de vocês. Muito bem. Agora nós vamos fazer um somatório da coluna F, G e H. Tá bom? Vamos calcular todos esses valores de multa, todos os descontos e todos os valores a pagar. Então, a função que será usada vai ser a função soma. Então, a gente vem aqui na barra de fórmulas, coloca igual soma, abre parêntese. Onde está a primeira célula desse somatório? Está no F2. F2. 2 pontos. Agora a gente coloca a última célula. F11. Fecha parêntese, dá Enter. Pronto. Chegou ao resultado 4.517. Ele calculou tudo isso utilizando a função soma, tá? Existe outra maneira de fazer? Existe. É a seguinte. Nós vamos digitar igual soma, abre parêntese, tá bom? E com o mouse a gente seleciona o intervalo. Tá vendo? Ó, selecionei com o mouse. Venho aqui, fecho parênteses e dou Enter. Existe outra forma de fazer? Existe, claro. Igual, a gente seleciona aqui onde vai ser o resultado final, tá bom? Vem aqui, ó, nesse botãozinho aqui que chama o autossoma, tá bom? Pode clicar aqui nessa setinha, ó. Você vai ver um monte de funções já estabelecidas, tá? Mas a gente vai no soma. Vem aqui, ó, soma, ele automaticamente preenche e dá um Enter, tá bom? Ele vai reconhecer que você quer somar todos os valores que estão acima dessa célula, tá bom? Então ele seleciona tudo. E se eu quiser usar o teclado, existe algum atalho? Existe também. Olha só, eu vou querer somar de novo o desconto. Eu venho aqui, tá? Coloco igual, aperto Alt e igual ao mesmo tempo. Alt igual. Aparece lá, soma G2 e G11. Ele reconhece o valor que você quer e dá um Enter, tá bom? Simples. Alt igual, ele mostra o
a função soma automaticamente, tá bom? Para quem ficou na dúvida, tá bom? Alt é essa tecla aqui do teclado e o igual tá aqui, tá? Então vocês vão apertar ao mesmo tempo. Primeiro coloca igual lá na barra de fórmulas, primeiro bota o igual. Aí depois ao mesmo tempo Alt e igual de novo, tá bom? Aí vai aparecer a função soma, tá bom? Então vamos lá, vamos agora ver outras funções. A primeira delas vai ser a função máximo, tá? A gente tem uma pergunta aí embaixo, na linha 13, qual o maior valor das multas? Então, nós vamos ir em busca do maior valor, o maior de todos, o número 1. É essa interpretação que eu quero que vocês tenham. Que quando for falar do maior de todos, nós vamos usar uma função chamada máximo, tá? Então vamos selecionar aqui a célula F13, barra de fórmulas, começando com igual, vamos escrever a palavra máximo. Não pode esquecer do acento no A, máximo. Abre parêntese, eu vou querer o máximo de qual intervalo? O intervalo que começa em F2, 2 pontos, e vamos para a última célula do intervalo, que é a F11. Fecha parêntese. Então a função fica a seguinte: igual, máximo, abre parêntese, F2, que é a primeira célula do intervalo, 2 pontos, F11, que é a última célula do intervalo. Observe que aparece uma borda azul. Essa borda azul, ela delimita o intervalo selecionado. Depois disso, apertamos o Enter. O valor máximo desse intervalo, ele é apresentado na célula. Tá bom? Então, função máximo, ele busca dentro de um intervalo o maior valor, tá bom? Não esqueçam dessa fórmula que é muito importante. Muito bem, então vamos agora para a nossa próxima função, tá? O inverso, né? Vamos considerar assim, do máximo é o mínimo, tá bom? Então quando tem a pergunta qual o menor valor das multas, o menor valor de todos, mínimo, tá bom? Então, selecionamos aqui a célula F14, vamos na barra de fórmulas, igual, mínimo, abre parêntese, onde começa o intervalo das multas? No F2, 2 pontos, onde termina o intervalo das multas, F11. Fecha parêntese e dá Enter. Ele vai capturar, dentro desse intervalo das multas, que começou em F2 e terminou em F11, o menor valor, que no caso é o 92. Tá bom? Simples assim. Função mínimo também tem que ter o acentinho, cuidado. Mínimo, abre parêntese, F2, 2 pontos, F11, fecha parêntese, tá bom? Então eu estou colocando aqui ao lado as fórmulas que nós já vimos, tá? Então, hoje, o int do inteiro, para calcular a idade, o soma, que é o somatório dos valores, o máximo, que é o maior valor encontrado, e o mínimo, menor valor encontrado. Ok? Anotem direitinho no caderno de vocês. Então vamos lá para a nossa terceira pergunta, que é qual o terceiro maior valor a pagar? Tá? Lembrando que os valores a pagar estão na coluna H, que começa no H2 e vai até o H11. Tá bom? E o nome da função que nós vamos usar chama-se função maior. Então, lá na barra de fórmulas, vamos digitar maior, igual maior, abre parêntese, o intervalo dos valores, que começa em H2 e termina em
H11. Atenção agora tem o diferencial. Ponto e vírgula. Eu quero qual maior? Segundo, terceiro, quarto, sétimo? Não, eu quero o terceiro maior. Então, vou digitar o número 3, depois do ponto e vírgula. Fecha parêntese, tá bom? Então, olha, a sintaxe da função é a seguinte: igual o nome da função maior, abre parêntese, o intervalo que começa em H2 e termina em H11, ponto e vírgula, indica o número do maior que eu quero, que é o terceiro maior, a ordem, né, no caso, terceiro maior, fecha parêntese e vou dar um Enter. Pronto. Aparece 585. Essa célula ela não está formatada com o contábil, simples, é só vir aqui em cima, ó, no grupo número e escolher contábil. Pronto, ele aparece formatado direitinho aqui, número monetário, beleza? Então, nossa função apresentada, função maior, ok? Anotem aí. Vamos lá agora para a nossa quarta pergunta. Qual o segundo menor desconto? Tá? Então, a coluna que nós vamos analisar é a coluna G, tá bom? A coluna dos descontos. Dentro desse intervalo aqui, nós vamos procurar qual é o segundo menor valor, tá bom? Muito bem. Selecionamos a célula F16, vamos na barra de fórmulas, começamos sempre com o igual, menor, abre parêntese. Qual que é a primeira célula do intervalo? G2. 2 pontos. Qual é a última célula do intervalo? G11. Fecha parêntese. Tá? Beleza, achamos o intervalo. Só que trata-se de busca do segundo menor. Então, tem mais um argumento a colocar. Ponto e vírgula, 2. Agora sim, fecha parêntese, tá? Não é aquela hora não, agora que fecha parêntese. Então, recapitulando. Igual menor, abre parêntese, G2, 2 pontos, G11, ponto e vírgula, 2 porque é o segundo menor. Fecha parêntese. E agora dá Enter. Apareceu o numeral 12, só que ele está sem a formatação contábil. A gente vem aqui, ó, e contábil fica formato monetário, ok? Então, qual o segundo menor desconto? R$12 é o que está aqui. Joia? Então, vou colocar aqui na nossa listagem de funções a função menor, ok? Continuando. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a média das idades dos motoristas, tá bom? Então, ele vai pegar dentre esses valores aqui da coluna D, ele vai calcular a média sozinho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos selecionar a célula F17, barra de fórmulas, igual média, abre parêntese, onde está a primeira célula do intervalo? D2, 2 pontos. Onde está a última célula do intervalo? D11. Fecha parêntese. E vamos dar um Enter. 43 é a idade média dos motoristas. Vamos colocar uma formatação centralizada. Só isso, tá bom? Não precisa vir aqui no contábil, tá? Porque esse valor é o valor de idade, não é um valor monetário. Só isso, função média. Muito bem, anotem tudo aí, hein? Então vamos lá para a nossa próxima pergunta. Quantas são as habilitações para carro? Muito bem, vamos analisar a coluna B, que é a coluna das categorias. Lembrando que A é categoria para motos e B categoria para carros. Nós vamos fazer uma contagem. Então lembra daqueles tipos de funções que a gente tinha as funções de contagem. Então, seria
esse tipo de função que a gente vai ver agora. Igual conte ponto SE, tá? Conte C, mas com SE, abre parêntese. A categoria, né, os itens da categoria começam na célula B2, 2 pontos, termina onde? B11, ok? Ponto e vírgula. O que você quer contar? Você quer contar as letras B. Então, como é um caractere literal, é uma letra, você precisa colocar entre aspas. Abre aspas, letra B, fecha aspas e agora fecha parêntese. Qual é a sintaxe dessa função? O nome da função, conte C, o intervalo que vai ser analisado, B2 até B11, ponto e vírgula. O que ele vai contar? Ele vai contar as células que contêm a letra B. E vamos dar um Enter. Pronto. 7 itens, tá? 7 células que contêm a letra B. Então ele fez uma contagem, tá bom? Não esqueçam o nome dessa função. Vou colocar aqui do lado. Conte SE, conte C, ok? Próxima função, vamos lá. Na verdade é a mesma função, tá? Só que agora com uma outra pergunta que a gente vai incrementar aqui nos argumentos uma lógica matemática, tá bom? Pergunta: quantos são os motoristas idosos? E onde que a gente vai encontrar essa informação? Dentro da coluna D, que é a coluna de idades, tá bom? Vamos determinar aqui uma regra de que idoso maior do que 60 anos, tá bom? Maior ou igual a 60. Vamos determinar isso. Então vamos lá, vamos fazer direitinho aqui. Igual, conte ponto SE, abre parêntese, qual será o intervalo? Começando na D2, 2 pontos, terminando na D11. Isso vocês já estão cansados de saber, tá super fácil. Ponto e vírgula. Agora a gente vai entrar com critério. O critério a ser analisado são os idosos. Então, como a gente vai usar aí um símbolo, então, aspas, tá bom? Sinal de maior que, vocês vão procurar aí no teclado, maior que, depois eu vou mostrar no teclado onde que fica essa tecla, maior que 60, fecha aspas e fecha parêntese, tá bom? Então essa é a sintaxe. Conte.se, abre parêntese, D2, 2 pontos, D11, ponto e vírgula, entre aspas, maior que 60. Dou um Enter, aparece lá, resultado 2. 2, porque, olha, analisando, é uma tabela pequenininha, dá para a gente ver aqui visualmente. 71 para o JK e o 71 também para o Baroel, tá bom? Então, esses dois motoristas são idosos, por isso que aparece aqui a contagem 2. O restante são motoristas que possuem idade menores do que 60, então por isso não entra na nossa listagem, tá bom? Para quem ficou com dúvida onde está o símbolo do maior que, tá? Ele está aqui, ó, no teclado, é essa tecla. Só que para você digitar o maior que, antes tem que estar pressionado o Shift. Então, segura a tecla Shift e vem aqui no maior que, tá bom? Maior que, aí o numeral 60, tá bom? O 6 e o 0 não precisa estar pressionado o Shift. O Shift é só para o símbolo de maior que. As aspas depende muito do teclado, tá? Nesse modelo aqui, ó, as aspas, elas estão aqui em cima. Também,
quando aparece aqui em cima, também tem que estar com Shift. Tanto para abrir, quanto para fechar aspas. Aperto Shift, essa tecla. Aperto Shift, fecha com também essa tecla. Ok? Próxima pergunta. Quantas são as habilitações de moto de São Paulo? Olha só, tá? Agora está ficando um pouquinho mais complicado. Ok? A gente vai fazer uma contagem, sendo que essa contagem vai contar apenas motos e, além disso, motos de São Paulo. Então, são 2 argumentos. Tá bom? Então, muita atenção agora, tá? Então, vamos lá. Selecionando a célula. Igual. Como são 2 argumentos, a gente vai ter 2 critérios, no caso, dentro dos argumentos, nós temos que colocar conte Cs, tá bom? Tem esse Szinho aqui depois do C, ó, do I, Cs. Qual que é o primeiro intervalo? Nós vamos separar as motos primeiro. Então, selecionamos, né, pode ser digitando também, tá? B2, 2 pontos B11, ponto e vírgula. O que eu vou separar nesse intervalo? Eu vou separar as motos. Então, aspas, A. Separei as motos. Ponto e vírgula. Agora eu vou para o segundo intervalo, que é o intervalo dos estados, que começa aqui na E2 e vai até a E11. Ponto e vírgula. O que eu vou separar dos estados? Os estados São Paulo. Então, SP. Aspas, SP. Fecha aspas, fecha parêntese. Então, essa é a sintaxe da função conte Cs. Primeiro intervalo, o critério do primeiro intervalo. Segundo intervalo, critério do segundo intervalo. Fecha parêntese e dá Enter. Então, quantas são as habilitações de moto do estado de São Paulo? De moto, vamos ver, é a primeira, let's go, ó. Categoria A, estado de São Paulo. O outro estado de São Paulo é carro. O outro estado de São Paulo é carro. Outro estado de São Paulo também é carro. Então, de moto só tem uma, por isso apareceu o número 1 aqui. Tá bom? Anotem direitinho todas essas funções que vocês vão praticar daqui a pouco. Tá? Conte Cs. Pronto. Tem mais uma, vou colocar mais uma aqui. Tem mais uma perguntinha. Tá acabando, tá? É a última e a gente finaliza. Então, vamos entrar com mais uma função aqui, que vocês vão ver daqui a pouco do que se trata. Então, vamos lá para a nossa última pergunta. Quanto foi pago de multa referente a CNHs de moto? Vamos lá. Então, dentre os motoristas de moto que levaram multa, somando todos eles de moto, quanto que foi o valor pago? Tá bom? Seria esse o entendimento da pergunta. Primeiro, então vamos lá, vamos selecionar aqui a célula que vai obter a resposta, barra de fórmulas, igual. O nome da função chama-se soma-C, tá bom? Soma, tudo junto, SE, abre parêntese. Vamos primeiro buscar todas as motos. E onde está o intervalo que busca as motos? Na coluna B, que começa em B2 e vai até B11. Ponto e vírgula. O que eu vou buscar nesse intervalo? As motos. Então, letra A de moto, entre aspas. Ponto e vírgula. Depois que eu achar as motos, onde está o intervalo que possui os valores a pagar? Na coluna H, que começa aqui no H2, né? Vou fazer digitando até H11. Fecha parênteses. Tá? Então, soma-se o intervalo
do critério, né? O intervalo de onde a gente vai buscar a informação, que é das motos, ponto e vírgula, letra A com as aspas, ponto e vírgula, agora entra o intervalo dos valores, que é onde vai somar, aqui ó, soma, ele vai somar de qual intervalo? Do intervalo da coluna H. Feito isso, Enter. 1.260 é um valor monetário? Sim, então vamos colocar aqui a formatação de contábil, pronto. Então o que ele somou na verdade? Ele somou, olha aqui os motoristas de moto, ó. Let's Go é moto. Quem mais? A Igorina é moto. E a Darcília é moto. Então ele somou essas três células, totalizando 1.260. Isso de forma automática, tá bom? Ele procurou sozinho os 3 motoristas e calculou. Quanto foi pago de multa referente a CNHs de moto? R$ 1.260. Então, a última função que nós vimos foi a função soma-C. Tá bom? Super fácil, hein? Espero que vocês tenham anotado tudo para poder fazer o exercício agora. Muito bem, turma. Então, esse foi o conteúdo, tá? Da nossa aula de funções, introdução a funções. Bastante coisa, tá? Mas dá para vocês estudarem durante a semana, tranquilinho, do mesmo jeito que foi do exercício anterior, tá bom? Vocês vão reproduzir essa tabela novamente. E aqui, na última linha, eu fiz de propósito, tá? Nessa última linha, vocês vão criar uma pergunta. Olha só, vocês vão criar uma pergunta utilizando qualquer uma dessas funções dadas e vão chegar a uma resposta, tá bom? Então, essa última linha aqui, eu vou até pintar ela de vermelho aqui só para destacar para vocês. Essa última linha aqui é de vocês. Vocês vão criar uma pergunta com uma resposta utilizando uma dessas funções apresentadas, ok? Então, aguardo durante a semana a resposta de vocês, o material, agradeço a atenção da aula e qualquer dúvida estou à disposição, ok? Abração, fiquem com Deus.